Olá, professores! Hoje eu quero compartilhar com vocês o que é o programa GPS guiado pelo subconsciente, como que ele vai ajudar a sua vida. Então eu quero, antes de mais nada, mostrar como funciona por dentro. Então se você é professora, está cansado aí com a sua rotina, está exausto, está passando por ansiedade, está tomando um monte de remédios, não está vendo resultados, você hoje vai conhecer por dentro como funciona a metodologia GPS, que é guiado pelo subconsciente. Esse método é capaz de resgatar sua autoestima, de resgatar o seu valor, de resgatar o prazer de ensinar com a alma. Isso tudo já na primeira semana. Vocês vão ver aí no decorrer desses vídeos, no decorrer das aulas, vão ver depoimentos, mas hoje eu quero mostrar para você como funciona por dentro o GPS. Né? Como que essa metodologia vai poder me ajudar? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou ficar menorzinho aqui e quero que vocês prestem atenção em toda a programação, como que eu vou explicar passo a passo como ele funciona, como ele vai ajudar você a resgatar o prazer de ensinar com a alma. Ensinar você a ficar livre de medicamentos, ensinar você a dormir melhor, ensinar você a ter prazer naquilo que você faz, tá bom? Então, ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vamos lá? Ó, eu tô pequeno aqui e vou entrar aqui para vocês verem. Então, ó, tá aqui a tela. Quando você entra para o programa Terapeuta e Professor de Mim Mesmo com o método GPS, você acessa essa tela que você está vendo aí bem grande na sua frente. Então aqui, ó, o que é esse programa? Um treinamento de transformação emocional e mental criado especialmente para professores. Então, mais do que um curso, ele é uma experiência prática de autoconhecimento e reprogramação mental que ensina o professor ou professora a entender as próprias emoções, curar feridas internas e reconectar-se com o prazer e o propósito de ensinar, que foi esse brilho que tinha no seu olhar quando você foi lá prestar um concurso. Então, quando você acessa isso aqui, a primeira coisa que você deve estar pensando, nossa, mas eu não tenho tempo para assistir aula, eu não tenho tempo para isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tempo, você tem sim. Tempo, você tem. Porque todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. Então a diferença está naquilo que nós escolhemos fazer durante essas 24 horas da nossa vida. E pensando exatamente nisso, as aulas aqui são curtas. Você vai ver que tem duração de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Nós não temos aulas longas aqui. Então vamos lá para vocês entenderem. Bom, você então acessando, você vai abrir essa tela, vai rolar. No seu celular, ela vai aparecer esses módulos que você está vendo aqui, ó, vou passar o mouse em cima para você ver. Esses módulos aqui vai aparecer para você, um embaixo do outro. Aqui eu estou abrindo o computador. Então você vai clicar aqui, ó. O primeiro módulo é o módulo de libertação do passado. E para me explicar isso para você, ó, 90% das pessoas vivem numa prisão chamada passado. E se você está preso no passado, você não consegue viver um presente dignamente e, consequentemente, você não consegue criar um futuro. Então a primeira coisa é se livrar. Do que são essas correntes que me prendem no passado? Mágoas, ressentimentos, falta de perdoar, coisas que eu ouvi lá atrás, como rejeição, abandono, tudo isso você vai ressignificar aqui já no primeiro módulo. Então, só para você ter uma ideia, você vai clicar aqui, quem já está dentro, vai aparecer essa tela para você. Aqui a primeira aula, que é a aula de boas-vindas. Se você rolar mais um pouquinho aqui para baixo, você vai ver que tem, ó. A aula 1, a realidade dos professores. Então, o que nós explicamos para vocês verem, ó, 6 minutos tem essa aula. É aula curta. A realidade do professor. Aí eu coloquei aqui algo que eu quero que você preste atenção. Independente da sua religião, independente da sua crença, eu coloquei, fui buscar entendimento no que a Bíblia diz sobre passado, presente e futuro. Então aqui, nessa aula, eu coloquei a parte do que a Bíblia fala sobre passado, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa prisão que a grande maioria das pessoas vive e não consegue, assim, viver um presente, né? Então, tem essa aula. Já na aula 3, vocês vão ver que é a aula mais longa, 32 minutos. Essa aula é onde você vai passar por uma sessão de auto-hipnose guiada por mim, como se você estivesse num consultório presencial comigo. Essa aula vai levar você ao passado com toda a segurança. Você está falando com um cara que trabalha desde 1991 com hipnose clínica, então tem aulas de auto-hipnose, tem programação neurolinguística, tudo isso, tem neurociência, então tudo baseado na ciência. Isso aqui vai levar você, sem sofrimentos e sem dores, ao passado, mentalmente. Você vai fazer uma viagem ao passado, ressignificar os traumas emocionais, as pendências, a falta de perdoar e também a falta de pedir perdão, e vai resolver essas pendências. Voltando dessa viagem mental, você já vem aqui para um áudio que você vai ouvir todas as noites, chamado Ouvindo a Sua Voz Interior, que eu chamo de a voz de Deus. O que é essa voz interior? Quando ela está falando com a gente,
né? Eu chamo de a voz de Deus quando ela está te falando coisas, olha, acredita em você, você é capaz. Só que existe uma voz negativa, que é essa conversa interna, que são as mentiras que nós contamos pra gente. Então nós vamos contando mentiras para nós durante toda a nossa vida. E essas mentiras nós vamos fazendo com que ela passe a ser verdade e cria um falso eu dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. Então você vai se libertar disso ouvindo esse áudio chamado Ouvindo a Sua Voz Interior. Bom, uma vez que você terminou, são módulos curtos, só tem apenas 4 aulas aqui nesse módulo, né? Você vai então voltar aqui, ó, vai fechar aqui, e aí vamos passar para o módulo 2, Vivendo o Presente. Bom, nesse módulo, você vai ver também que aulas são curtas, ó. Aulas de 6 minutos, 10 minutos, e aí tem uma aula de 29 minutos. Nessa aula de 29 minutos, antes dela eu coloquei o que a Bíblia fala sobre o presente, e aí essa aula de 29 minutos é onde você vai curar a sua criança interior aqui no presente. Então todos nós temos uma criança interior ferida, machucada, abandonada, porque diz um ditado que a cada homem que cresce ou que nasce é uma criança que morre. A cada homem que nasce é uma criança que morre. Quando você era criança, você não tinha medo. Então tudo isso vai ser abordado de uma maneira bem clara para vocês, com técnicas e ferramentas claras. Você vai passar também, nesse segundo módulo, por uma sessão como se fosse presencial comigo, só que de auto-hipnose guiada, onde você também vai fazer uma viagem no tempo, só que no tamanho e na idade atual em que você se encontra. E nessa viagem você vai se ver, vai se encontrar com a sua criança interior, que nada mais é do que a sua versão criança. Então você vai encontrar com você criança, seja com 2 anos, com 1 ano, com 6 meses, com 6, com 7 anos, não importa, você vai encontrar essa criança, você vai pegar a mão dessa criança, você vai criar uma conexão neural com essa criança, vai fazer promessas para essa criança, e você vai pegar essa criança, levar até seus pais ou seus criadores e devolver as memórias compartilhadas que a ciência fala, que nós compartilhamos e herdamos memória até da 5ª geração. Devolver e dizer, ó, parem de falar para essa criança que ela não pode, parem de falar que ela não é capaz. Você vai poder olhar para essa criança e falar, olha, você vai passar aí uns perrengues aqui, uns tropeços ali, mas você venceu. Você venceu porque eu sou a prova que você venceu, eu sou você no futuro. Você vai conversar com essa criança, curar essas feridas que ainda estão abertas e cicatrizar. Porque, olha, o que contamina é ferida aberta, ferida cicatrizada não contamina. Então, quando você resolver essa pendência, curar essa criança interior, você então vai sair dessa aula. E aí tem mais um áudio que você vai ouvir durante a noite dormindo, quando você estiver sem fazer nada, que é um áudio baseado no poder que os salmos têm. Áudio de auto-hipnose baseado nos salmos. Então você vai assim se encantar com isso. Bom, aí você saindo daqui, você vai para o módulo 3. E aí o módulo 3 é falando uma viagem sobre o futuro. Então aqui nós já falamos para vocês sobre o que você vai ver aqui nessas aulas. Módulo 1, módulo 2, aqui você vai aprender técnica de visualização guiada. Então você usou a auto-hipnose guiada por mim para ir ao passado, ressignificar as dores, depois voltar ao passado no tamanho atual, encontrar a criança. Agora você vai fazer uma viagem, só que dessa vez ao futuro. Mas é o seu futuro, é o futuro que você deseja, é aquilo que você colocou como prioridade, como meta na sua vida. Então esse áudio vai levar você lá. E uma vez que você conhece o caminho, você sabe o que tem que fazer para chegar nesse futuro o mais rápido possível. Então, baseado em resumo, é isso. Aí tem os áudios bônus que eu coloquei, que está aqui, ó. Vocês vão ver que está escrito aqui, ó. Programa de emagrecimento acelerado através da hipnose. O que esse programa acelerado faz? Hoje, vocês pesquisam aí, quem não conhece, balão gástrico hipnótico. Você é capaz de fazer a auto-hipnose e auto-implantar mentalmente um balão no seu estômago. Então, sua mente vai acreditar que tem um balão gástrico e você vai passar a comer menos. Mas tem várias programações ali, ó. Primeiro, você vai ouvir o áudio que vai baixar por completo o nível de ansiedade. Você vai ouvir um áudio que vai baixar e acelerar o seu metabolismo, organizando. E depois você vai ouvir o áudio da auto-implantação. Passou por esse módulo do emagrecimento, você já vai começar a eliminar peso assim já nas primeiras semanas que você fizer esse pacote de emagrecimento acelerado. Depois você tem um outro módulo bônus aqui, que é um módulo de áudios de auto-hipnose capaz de muitas coisas. Primeiro deles, se você tiver com dor, seja enxaqueca, fibromialgia, qualquer dor, você vai ouvir o áudio sem tomar medicamentos. Vai colocar um fone, ouça o áudio, depois do áudio você vai ver num nível de 1 a 10 quanto é que está doendo. Você vai ver que muitos me mandam relatos dizendo, está doendo 0, está doendo nada. Outros, está doendo 1,5, 2, para quem doía 8 ou 10, então você vai ter áudio. Vai ter um outro áudio de autocura em 21 dias usando os poderes da água.
Então você vai ter um pacote de áudios emergenciais para você ouvir a hora que você quiser. Então ficou claro aí para vocês sobre esse programa? Então eu vou voltar aqui, vou parar de compartilhar a tela com vocês, vou retirar aqui, vou voltar aqui para falar para vocês. Então, professores, o que vocês estão esperando para tomar uma atitude, ao invés de ficar esperando outros ou recursos de fora? E 90% das pessoas é assim, esperam recursos externos para me curar. Toda cura, tudo o que você busca está dentro de você. O seu potencial está aí dentro. Aquele professor com brilho no olhar lá atrás, quando você prestou concurso, ainda vive aí dentro de você. Então é por isso que você precisa desse método chamado GPS. Eu criei esse método para professores. Eu trabalho há 40 anos fazendo palestras e treinamentos em escola. Eu conheço de perto as suas dores. É professor que não dorme direito, é professor que chega em casa e a mente não desliga, ele fica... dorme só o corpo, mas não descansa a mente, fica pensando já no que ele tem que enfrentar no outro dia, porque para ele passa a ser enfrentamento. Então imagina se você pudesse, nesse momento, imagina aí, você pudesse passar por esse programa e acordar de manhã com prazer de ensinar com a alma, sabe, com pressa de chegar na escola. Imagina você poder usar tudo isso também para fazer a sua sala de aula virar um âmbito confortável, alegre, feliz. Porque tem exercício que você vai poder fazer com os alunos, vai colocar os alunos para fazer. É bem interessante, você vai mudar por completo todo o contexto. Tudo aquilo que você se olha, como você se vê hoje. Tá? Então, faz uma reflexão aí, imagina, talvez você nesse momento está aí com umas caixas de remédios, tomando remédio. O nome já diz remédio, só remedia. Isso aqui, o programa GPS, ele vai lá na causa, na raiz e ressignifica tudo isso. Por isso, professores, é importante que vocês tomem atitude e não fiquem esperando que outros venham aqui te ajudar. Está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você entender o que essa moça entendeu. Eu vou colocar um depoimento para vocês verem aqui também nesse vídeo. Presta atenção, eu vou colocar um depoimento para vocês acompanharem e ver o que a professora Patrícia está dizendo em apenas uma semana de treinamentos. Uma semana. Eu quero que você, futuramente, venha aqui me dar um depoimento também. Então é isso, mostrei um pouquinho do programa GPS e espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Valeu? Beijo no coração. Espero vocês, na verdade, aqui dentro do programa GPS. Valeu, tchau.